Eu quero aqui que já estão nas plataformas digitais. A minha esposa está finalizando ali já para começar. E nós temos uma palavra hoje muito importante sobre exatamente o sacerdócio e sobre o sacerdócio e também sobre a, o altar. Eu quero agora, já estamos todos bem. Sejam muito bem-vindos, você que está conosco no Facebook, você que está conosco no Insta, no YouTube e todas as plataformas em português e espanhol. Agora sim. Hoje o tema da nossa mensagem é exatamente o tabernáculo, o sacerdote Eli e os seus filhos. Nós queremos descrever a situação da igreja de Deus nesses dias atuais. Esse sacerdócio de 1 Samuel, ele descreve exatamente o que está acontecendo com a igreja nos dias atuais. Ao olharmos para o tabernáculo, aonde o sacerdote Eli era o responsável, podemos dizer aquele sumo sacerdote, o homem que representava Deus, e os seus filhos eram os sacerdotes que cuidavam do templo, do serviço, e também que cuidavam do povo de Israel. Eles eram os representantes de Deus para todo Israel. E ao observarmos aquela família sacerdotal, descendentes da casa de Arão, eles foram caindo, caindo e caindo em uma situação de degradação, número 1, na questão da apostasia. Número 2, na questão do pecado sexual. E esses dois itens principais, eles removeram o temor de Deus daquela família sacerdotal, representante de Deus, a tal ponto que nós vamos ver hoje, eles passaram a pecar contra o próprio Deus. Todos os seus pecados, sendo eles na linha de apostasia, ou na linha dos pecados sexuais, por falta de temor de Deus, eles passaram a pecar diretamente contra Deus. E nós vimos que o resultado foi Deus, ele não simplesmente matando aquela família sacerdotal, mas Deus riscando do seu livro que aquela família algum dia mais pudesse servir como sacerdotes de Deus. A maldição, ela passou de pai para filho, e aquela casa, a casa de Eli, ela foi riscada para não poder servir mais como sacerdotes. Nós agora olhamos para a condição atual da igreja. Em nossos dias, Deus, ele não vai simplesmente olhar para esses dois pecados, de apostasia e o pecado sexual, o amor ao dinheiro. Ele não vai olhar apenas como mais um pecado, mas ele está vendo que chegou o tempo dele também julgar esse tipo de servo, de sacerdotes, esse tipo de pessoas que estão na frente da casa do Senhor. Eles vão precisar passar por um juízo. Oh, Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos lidar exatamente com o tema da mensagem, é o tabernáculo, o sacerdote Eli e os seus filhos. E nós vamos fazer exatamente uma conexão para a igreja dos dias presentes.
Amados irmãos, eu quero afirmar para vocês com temor, a igreja, ela chegou no mais baixo padrão moral de 2000 anos, desde que a igreja está na Terra. Ela chegou em um nível de conduta moral, em um nível de o sacerdócio chegar ao fundo do poço, dos altares chegar ao fundo do poço, que aos olhos humanos, Deus não tem mais o que fazer, a não ser o que ele fez. Ele levantou Samuel. Ele abandona completamente a casa de Eli, aquele sacerdote. Ele abandona completamente os seus filhos. Ele abandona completamente aquele sacerdócio de Arão, que foi levantado por Deus. E ele levanta Samuel. Então nós temos aqui uma mudança de dispensação. Ele está finalizando uma era de juízes, uma era de Laodiceia, onde nós temos, no original, quer dizer, Laodiceia, muitas opiniões ou a opinião do povo. Nós vemos uma igreja que vai ficar com o anticristo. Laodiceia, ela permanece como anticristo. Laodiceia é a falsa noiva. Aquela noiva falsa que se intitula a verdadeira hoje, mas ela está exatamente na família do sacerdote Eli. Então nós vamos fazer esta conexão hoje com temor diante de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para me colocar em uma posição superior a ninguém, mas eu preciso trazer as palavras do Senhor. Eu venho em nome do Senhor. E eu quero aqui fazer um resumo das palavras do líder desse ministério, o Dr. David Auer, aquele que tem sido levantado por Deus nesta hora, e ele está gritando desesperado nos quatro cantos dessa terra, chamando a igreja para se arrepender, chamando as nações para se arrepender, para deixar esses pecados da casa de Eli e se voltarem rapidamente enquanto há tempo. A porta da arca está se fechando. E nós sabemos que há uma terrível angústia que está vindo à terra. E o Senhor não quer que nós caiamos naquele momento, naqueles dias. A angústia de Jacó vai afetar todos aqueles que perderem o arrebatamento. Então nós vamos começar, depois dessa rápida introdução, abram comigo Juízes, capítulo 2, o versículo 10. O livro de Juízes, ele é representado pela igreja em Laodiceia. Aqui nós temos os 12 juízes principais apresentados nesse livro, e nós temos toda a opinião, aquilo que levou Deus por mais de 400, podemos afirmar, de acordo com Gálatas, 450 anos desse período de juízes na terra. Juízes 2:10 fala assim: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Rapidamente, agora vamos entrar em 1 Samuel, capítulo de número 2. Nós sabemos que é exatamente aqui que vemos que esse sacerdote Eli, nele, está terminando o período de juízes. Podemos acrescentar também, não está mal se você acrescentar Samuel, porque Samuel, além de sacerdote, ele foi um profeta e também um juiz. Em seguida, veio o primeiro rei, Saul, e o segundo rei,
veio Davi e o terceiro rei, Salomão. Então nós podemos ir até dizer e afirmar que Samuel foi o último juiz. Em outras palavras, Deus está finalizando o período de juízes. E o que nós vimos em Juízes 2:10? Que uma geração ela foi levantada que não conhecia a Deus, nem tampouco as suas obras. Abram comigo 1 Samuel capítulo 2, o versículo 12. Aqui nós temos os filhos de Eli. Eles estão enquadrados em uma geração que não conheciam Deus, nem tampouco as suas obras. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Vejam a geração de juízes. Como você pode ter filhos sacerdotes? Em outras palavras, pastores, líderes nas igrejas, em todo o planeta, que não se importam com o Senhor. Vocês se lembram de Mateus 7:21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Não curamos em teu nome? Não expulsamos muitos demônios? E ali o Senhor disse aquela advertência para todos nós. Apartai-vos de mim. En espanhol, hablamos hacedores de maldad. Apartai-vos de mim. Os que cometeram, os que cometem, eu vou usar uma palavra aqui, pecados. Porque, de acordo com esse versículo, filhos de Belial e não importavam com o Senhor. Quando o sacerdócio ele está caído, quando o púlpito está caído, irmãos, o temor se foi. Os que estão ministrando não se importam com o Senhor. Por isso, o Senhor precisa terminar uma dispensação e ele precisa julgar e começar um período de reis. Preste muita atenção que Samuel, ele vai introduzir Davi, aquele segundo o coração de Deus. Então, é muito importante vocês saberem que quem introduz um rei não é um juiz. Quem introduz um rei é um sacerdote santo, real. É um sacerdote eterno que está com, primeiro, está com o seu serviço diante do Senhor e segundo, está com o seu altar restaurado. Quando falamos de introduzir um rei, estamos falando de introduzir Cristo para ser o que vai governar os 1000 anos. Então, quando você sai para pregar o evangelho, o que você fala? Estou aqui anunciando que o reino de Deus está chegando e eu estou anunciando que Jesus, o meu rei, ele vai governar 1000 anos essa terra. A pessoa pergunta, mas como? Sim, eu estou aqui dizendo que esses reinos que vocês estão vendo, eles vão se passar. Os Estados Unidos, aqui onde nós moramos, a China, a Europa, os palestinos, tudo vai passar, mas o reino do qual eu pertenço e o rei que eu estou introduzindo agora, o seu reino é eterno e não passará a outro povo. Então, a sua pregação do evangelho consiste como um sacerdote santo e um sacerdote real em introduzir Cristo para governar a terra 1000 anos. Por isso que o evangelho da prosperidade, ele destruiu completamente a agenda de Deus na terra. Porque o foco desse evangelho é que as pessoas estejam bem nesta terra, é que as pessoas ganhem dinheiro nesta terra. E esta semana, o profeta do Senhor veio
E ele mencionou que o evangelho do negócio, inclusive ele mencionou de vendas até de literaturas dentro da igreja. Ele mencionou, e vocês ouviram, e ele disse, esse evangelho, ele está condenado. E ele vai arrastar todos para a tribulação. Nós vamos falar disso mais adiante. Não brinquem, amados irmãos. A casa de Eli é real nesses dias. É real. Não brinque. E nós sabemos que quando um médico ele erra, o seu paciente termina no cemitério, mas quando um líder ele erra, todas as ovelhas terminam no inferno. Isso é muito grave, amados e preciosos irmãos. Eu leio mais um versículo, ainda estou em 1 Samuel capítulo 2, versículo 13. Pois o costume daqueles sacerdotes, como o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo, ó Senhor, de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel, todo Israel quem ia ali, a Siló, e tomava para si, assim se fazia todo Israel. Irmão, que terrível. Versículo 15, também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queima-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiserdes, então ele lhe dizia, não, porém hás de mardar agora, se não tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu queria ler com os senhores Levítico 3,17, por favor. Levítico, capítulo 3, talvez eu não vou conseguir esperá-los por causa do meu tempo. Levítico 3,17 fala assim, estatuto perpétuo será durante a vossa geração, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Então, o Senhor está dizendo aqui que a gordura, a primeira vez que foi queimada foi naquele problema que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. A gordura da oferta e também o sangue era para a satisfação de Deus, para o desfrute de Deus. Nenhum sacerdote poderia tocar naquela parte daquela oferta, nenhum sacerdote poderia tocar. Eu quero ler para os senhores Deuteronômio, capítulo 18, versículo 3, rapidamente. Uma vez mais, Deuteronômio 18, versículo 3, fala assim, será este, pois, o direito devido ao sacerdote da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e a queixada e o bucho. Então aqui é a porção do sacerdote. Os filhos de Eli, eles queriam um outro pedaço. Eles não só queriam, como eles exigiam outro pedaço. E eu quero ler ainda com o senhor um outro versículo que eu considero importante ainda. Levítico, o capítulo 7, o versículo 23 ao 25. Eu vou terminar esse tema. Levítico, capítulo de número 7, fala assim, o versículo 23, fala aos filhos de Israel, dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morrer por si mesmo é a do dilacerado por feras, podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis.
Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Então aqui, por favor, voltem uma vez mais agora para 1 Samuel capítulo 2, o versículo de número 12, versículo 15 primeiro. Eu vou repetir, 1 Samuel 2, 15, nós já lemos esse versículo. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então ele continua no 16, o que Deus falou, não faça. Eles diziam, nós vamos fazer. Vocês percebem o grau que o sacerdócio chegou. Por isso, o sacerdócio, uau, o sacerdócio que se degradou, ele se contamina e ele se degrada, irmãos. E ele passa a pecar de uma maneira tremenda. O pecado é terrível. Eu quero agora ainda ler com os senhores mais alguns versículos. Versículo 22, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então veja, um segundo pecado aqui. O primeiro pecado diretamente contra Deus. O segundo agora, irmãos, relacionado com a fornicação, porque eles eram casados. No capítulo 4, nós vemos as suas esposas. Então eles eram casados, mas as moças vinham, as mulheres vinham, e o que eles faziam no lugar santo de Deus? Dois tipos de pecados terríveis, irmãos. Quando nós falamos deles tocarem nas ofertas, nós estamos falando de uma tremenda apostasia. É um outro tipo de evangelho que eles pregavam. Você entende? Eles estão pregando um outro evangelho. Não, isso aqui é permitido. Mas os pobres irmãos que vinham, falavam para eles, não, mas isso aqui, eu preciso, você tem que queimar a gordura. E eles falam, não, não precisa. Não, essa carne aqui tem que ser queimada, é para Deus. Como se fossem as ovelhas falando para os pastores, e os pastores, não, eu quero isso para mim. Aqui nós temos a ganância por dinheiro, a ganância por posição, a ganância por ter alguma coisa do próprio Deus. Tentar roubar o desfrute de Deus, tentar roubar a porção de Deus, e ainda mais, levar as ovelhas do Senhor a pecar. Eu pergunto, essa geração de hoje em dia, como ela está com Deus? Que tipo de evangelho está sendo pregado ali? O versículo 24 é: não, filho meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, estavam levando o povo também a pecar. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Porque o Senhor os queria matar. Irmãos, eu gostaria aqui de fazer uma pausa na leitura e de trazer uma séria advertência para você que está na sala do Zoom e a você que está nas plataformas digitais. Esse Deus aqui, ele não mudou. A graça, ela não é um passaporte no Novo Testamento para o homem pecar, para o pastor, para o líder pecar. A graça de Deus, ela nunca foi dada como um passaporte. Você pode fazer o que você quer. Segundo, Deus é bom todo o tempo. Terceiro, eu já fui salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Quarto, se por acaso eu perder o arrebatamento, eu vou ter mais uma chance durante os 7 anos, e aí depois eu vou, se eu morrer, eu vou para as trevas exterior, eu fico 1000 anos lá,
depois eu vou para Nova Jerusalém. Ou aquele outro aspecto, o arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos. Só no meio. Então eu tenho tempo para me arrepender. Se eu já sei quando o arrebatamento vai acontecer, que é no final dos primeiros 3 anos e meio, no começo dos últimos 3 anos e meio, então eu vou ver o anticristo chegar, eu vou ver o profeta do Senhor lá em Jerusalém pregando, eu vou ver quando o anticristo morrer, só aí que vai vir o arrebatamento. Esse é o evangelho dos filhos de Eli. Todo esse tipo de evangelho é da casa de Eli. É um sacerdócio que vai terminar no fogo. Isso vai dar problema. Deus, ele não mudou. E agora no Novo Testamento o juízo ele é mais severo, porque agora é o sangue do Filho de Deus que foi dado para gerar uma nova aliança para salvar os homens dos seus pecados. Toda a dor que o Filho de Deus passou, toda a dor que o próprio Deus passou, para aqueles que vivem como os filhos de Eli, eles pagarão um preço altíssimo, irmãos. O evangelho não mudou, mas o evangelho da casa de Eli, isso mudou. É um evangelho totalmente mudado. É um outro evangelho, onde tem um outro Espírito Santo, onde tem um outro Deus, onde tem uma outra graça, onde tem um outro Jesus, onde tem um outro céu, que você pode entrar ali como os filhos do sacerdote Eli. Então nós temos aqui, ainda em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 23 ao 25, eu não vou ler, nós temos então aqui uma porção muito dura. Aqui foi a repreensão, mas uma repreensão muito leve, muito tarde para se falar. Os filhos já faziam isso há muito tempo, muito tempo. Eles não pararam mais. Deus agora decidiu matá-los. Deus decidiu matá-los. Nesse versículo 25, nós vemos que o limite de Deus, irmãos, aí o momento que ele chega no final. Se aquele está pecando e Deus está levantando irmãos para falar, está levantando a palavra para falar e ele segue pecando, então Deus vai o entregar às paixões infames. Vai o entregar às paixões infames, irmãos. E isso é muito grave, é muito perigoso para os nossos dias. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, mas o Novo Testamento ele é mais letal, é mais duro ainda. E eu quero ler com os senhores o capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Eu não vou, esse vai ser meu último versículo aqui, porque eu preciso correr. Uma vez mais, 1 Samuel 4, 21, mas chamou ao menino Acabó, ou Acabo, dizendo, foi-se a glória de Israel. Essa palavra, foi-se a glória de Israel. O que isso quer dizer? É muito significativo. Eu quero tratar disso nos próximos 5 minutos. Então, nesse momento, a arca, ela foi levada pelos filisteus. Quando a arca ela é sequestrada, ela é levada pelos filisteus. Naquele momento, a glória de Israel. Então, nós vimos que a nuvem de Deus, ela repousou no monte. No monte veio a nuvem. Ela desce todo o caminho do céu até a montanha. E aquela montanha ficou ali com raios, trovões. E o povo gritava, Moisés, que o teu Deus fale com você e tudo que ele falar, por favor, transmita para nós, está tudo certo, mas eles estavam com medo. A presença da nuvem de Deus, o pânico, o pavor, porque a nuvem traz o próprio Deus. Deus é o Deus da nuvem.
ela repousa na montanha, mas depois dos 40 dias que Moisés recebe de Deus o projeto do tabernáculo, e o tabernáculo é edificado um tempo depois, a nuvem agora ela repousa no tabernáculo. Entende? Ela sai da montanha e ela vem para o tabernáculo. E o tabernáculo é móvel, é uma figura de Cristo. Então ele se move de acordo com a nuvem e com a coluna de fogo. A nuvem, ela está no tabernáculo. A nuvem, ela é a confirmação de que Deus, ele desceu do céu para a terra. E agora ele vai acompanhar os filhos de Israel até a entrada da boa terra. Deus vai conduzi-los, a sua presença vai conduzi-los. Deus quer introduzi-los em Cristo como a boa terra de Canaã. E o tabernáculo, quando chegar na boa terra, ele vai se tornar o templo. Deus vai edificar uma habitação na terra. Então aqui, quando a glória vai embora, aquela glória que estava no Santo dos Santos, que estava sobre a arca, que estava ali a nuvem, quando Deus ele não suporta mais, e ele permite que a arca se vá, a glória se foi, a nuvem se foi, a presença de Deus se foi. Deus entregou eles nas mãos dos inimigos. Isso é juízo. Judgment. Isso é um tremendo juízo de Deus. Irmãos, há mais duas passagens. Eu vou ler apenas uma por causa do meu tempo. Quando nós... Não, eu posso ler. Vamos, abram comigo no livro de Reis. Encontre o livro de Reis, por favor, primeiro Reis. Esse versículo é muito importante, capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 10. Aqui, a glória vai voltar. Mas já com Salomão, já se passou os 40 anos de Saul, se passou 40 anos de Davi, 80 anos, e agora Salomão, quando vai edificar o templo, 1 Reis 8:10, tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, o que acontece? Depois de mais de 80 anos, o que aconteceu? A nuvem voltou. A glória voltou. Vocês entendem? Ela agora volta para Israel. Ela permanece ali na edificação. Mas, rapidamente, abram comigo Ezequiel, capítulo 8, por favor. Ezequiel, capítulo de número 8. Eu estou correndo para lá. Eu quero agradecer aqui a sua presença. Você que está conosco na sala do Zoom, você que está conosco nas plataformas, Zoom, no Facebook, Instagram, no YouTube, português e espanhol, muito obrigado. Aqui nós temos novamente essa glória que começou em Salomão, com a nuvem de Deus, ela ficou até aqui. Mas olha, eu vou ler com os senhores, Ezequiel capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 1, alguns versículos, acompanhe comigo. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos do cabelo. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Veja o que eles já fizeram com o templo de Salomão. 4. Eis que a glória de Deus
de Israel estava ali. Ela chegou na época de Salomão e ela permaneceu como a glória que eu vi ou que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, a entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastem do meu santuário, para que me afastem do meu santuário, para que me afastem do meu santuário. A glória, a nuvem, para que me afastem do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens, os anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Jafá, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, vestes, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Versículo 14. Levou-me à entrada da porta à casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores que esta. Levou-me para o átrio da casa, né, de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adorando o sol virado para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouco monta para a casa de Judá? Ou fizeram eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eilu, e chegaram o ramo ao nariz. Aqui fala de homossexuais. Agora olha o versículo 18. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Agora, a glória do Senhor, ela vai saindo pouco a pouco da, do templo. Deus vai deixando o templo. Eu não vou continuar lendo por causa do meu tempo. Eu quero ler só o capítulo 10, o capítulo 3 agora, o capítulo 9, o versículo 3. O último que eu vou ler, ainda Ezequiel 9:3. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometeram no meio de ti. E aí, se você for lendo, você vai ver que a glória de Deus, a nuvem de Deus, ela vai saindo pouco a pouco. A glória de Deus foi saindo pouco a pouco. Primeiro, ela sai do templo. Segundo, ela vai sair da cidade. E, finalmente, ela vai deixar o povo de Deus. A glória, a nuvem e o próprio Deus saiu.
Eu pergunto a vocês, por acaso vocês conhecem uma igreja que está na terra sem a glória de Deus, sem a presença de Deus por causa dos pecados? Você conhece uma igreja que está assim? Deus, ele foi saindo pouco a pouco. Imagina o coração, a dor de ver o que eles estavam fazendo, todo tipo de pecado. Por isso, tomem cuidado com o pecado sexual. Há uma profecia que nós estávamos considerando hoje, falada no dia 2 de março de 2022, pelo profeta do Senhor. Ele disse que um espírito de adultério, prostituição, iria varrer todo o planeta. Quando o arrebatamento acontecer, a terra ela vai estar como Sodoma e Gomorra. E nós vimos algo assustador, meus preciosos irmãos, que o pecado, ele é contagioso. Ele traz a degradação do altar e ele traz a degradação do sacerdócio e das famílias, até o ponto de Deus ir saindo, porque ali ele não tem mais espaço. E quando Deus sai, o juízo vem. Porque nós estamos muito próximo do arrebatamento, mas ao mesmo tempo de um juízo. Aqueles que perdem o arrebatamento, amados irmãos, é porque eles deixaram a glória do Senhor. Eles abandonaram a nuvem, a presença do Senhor. Eles não se importaram com nada. Deus foi saindo pouco a pouco. Pensa a dor. O pecado contra o próprio Deus. Agora, esses pecados, eles também estão dentro do ministério santo do Senhor. Você que pertence ao ministério, você precisa tomar cuidado. O pecado sexual, se você não cuidar, ele vai te alcançar. Aqui fala de vários tipos de idolatria. Se você não cuidar, ele vai te alcançar. Nós temos que tomar cuidado, porque quem está de pé tem que vigiar. Tomar cuidado para não cair. Nós não podemos dizer já alcançamos. Nós já conquistamos. Por eu estar aqui, por a nuvem de Deus ter voltado em 2019. Essa mesma nuvem que deixou Israel, ela volta agora. Ela veio com Cristo, ela esteve com Cristo ali, na transfiguração, nós vemos aquela nuvem tremenda, ela permanece até Atos dos Apóstolos e ela segue. Mas agora essa nuvem voltou. Ela chegou em 2019, em dezembro, e ela vai ficar na terra até o arrebatamento. E nós que estamos debaixo dessa nuvem, debaixo dessa santa orientação, nós precisamos cuidar, porque nós não temos como dizer, eu já estou garantido, eu já alcancei. Nós precisamos agora viver uma vida de arrependimento e aqueles pecados que já foram vencidos, nós não podemos voltar mais. Nós não queremos só nos arrepender, nós queremos ser libertos dos pecados terríveis e nós queremos viver uma vida santa e justa, totalmente encabeçados por Cristo e cooperando diretamente com o profeta do Senhor. Nesse momento crucial da história da igreja, o arrebatamento é eminente, vai acontecer. O povo da nuvem, que está vivendo uma vida santa e justa e que está se arrependendo, eles vão entrar. Agora, a casa de Eli, a igreja de Laodiceia, irmãos, eles não conseguem entrar. Eles vão cair nas mãos do anticristo, uma parte. E eu vou falar mais adiante, para nós já estamos caminhando para o final. Eu quero trazer ainda alguns pontos que eu considero importantes aqui. Nós estamos na iminência do arrebatamento. A guerra em Israel, nós sabemos que ela não vai parar agora. O único que vai conseguir parar a guerra em Israel é o anticristo. É o anticristo. É ele que vai trazer Israel para uma mesa. Ele vai trazer
o grupo de palestinos para uma mesa e ele então vai ali intermediar um acordo de paz. O que nós vimos começar no dia 8 de outubro vai terminar na mesa do anticristo. Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Essa guerra ela vai ter uma escalada e vai piorando até o momento de Israel atacar o Irã com armas nucleares. E o profeta do Senhor disse: se prepare porque o arrebatamento vai acontecer. Deus não trabalha com duas agendas. Se ele trabalhou com os judeus, a partir de Atos ele passou a trabalhar com a igreja dos gentios. Mas agora ele já não pode ficar com a igreja dos gentios, ela precisa sair da terra para ele voltar à agenda dos judeus. E nós vimos no treinamento recentemente, na quinta, na sexta e no sábado, quando o profeta do Senhor trouxe para nós algo. Ele pegou, quando Neemias e Esdras, na restauração de Jerusalém, a cidade, os muros, o templo, eles estavam 70 anos no cativeiro. E o Senhor quer agora restaurar, porque o Filho de Deus precisava nascer ali. Tudo precisava acontecer ali. Então, eles precisam voltar. Um grupo muito pequeno voltou. Os outros permaneceram na Babilônia. Eram judeus que estavam ali, tinham seus negócios, tinham os seus bens, ficaram lá na Babilônia. Não quiseram pagar um preço para voltar. Você conhece uma igreja assim hoje? Que está cômoda, tem tudo, acha que já está reinando e não quer pagar um preço para voltar. Para voltar, aí um preço muito alto, o caminho é muito estreito e a porta é muito difícil de ver. Então ele nos mostrou que as duas cartas que foram emitidas por um rei pagão, alguns, a Bíblia menciona Artaxerxes, ou outro rei, Ciro ou Dário, isso não vem ao caso, mas era um rei pagão. Aquele rei, ele deu uma carta primeiro para Neemias. Então ele mostrou que esse rei pagão é o anticristo agora. Preste muita atenção, ele mostrou que a primeira carta foi para reedificar o quê? A cidade, os muros. Não é verdade? Então, a primeira carta que o anticristo vai assinar é para Israel restaurar a cidade. Irmãos, o bombardeio vai ser tão forte. Isso que nós estamos vendo, as defesas de Israel funcionando e tal. Irmãos, o bombardeio vai ser tão forte que a cidade de Israel, ela quase vai desaparecer. E a primeira carta que o anticristo assina é exatamente dando a Israel a chance de restaurar a cidade. E tem mais uma carta que foi dada, vocês se lembram quando Esdras volta para restaurar o templo. Então, o templo dos judeus também, esse rei pagão, que é o anticristo, vai dar uma autorização para eles reconstruírem tanto a cidade como o templo. Isso é muito grave. Isso foi falado essa semana para nós. Então, o anticristo, ele vem exatamente para assinar esse tratado. E dentro do tratado de paz, tem 2 itens para Israel. Um é para restaurar a cidade e o outro para restaurar o templo. Foi exatamente a carta para Neemias e Esdras. Vocês entendem? Agora, vejam bem. Esse já é um tempo da angústia de Jacó. A igreja, ela já saiu há muito tempo da terra. Eu não vou entrar nisso porque nas mensagens anteriores, nos nossos canais, você vai encontrar detalhes sobre isso. Detalhes. Não brinque. Cuidado com o pecado. Se você brincar, você vai para o fogo. Eu queria tratar um pouquinho, para finalizar já, sobre o juízo. Vocês viram ontem ele mostrando para nós os níveis de juízo. Irmãos, isso não é brincadeira. A quantidade de graça que Deus colocou em você, para você viver nessa terra, para você ter o seu ministério, para você ter frutos, e para você conduzi-los para a nuvem,
é exatamente a mesma quantidade de juízo que você vai ter no inferno. Não fique pensando aquele evangelho da casa de Eli. Ah, não, eu sou cristão, eu não vou para o inferno. Os teólogos do passado ensinaram que um cristão, uma vez salvo, salvo para sempre, e que você vai para as trevas exterior. Eu estou aqui para te dizer, não caia nisso. Se você cair, depois você vai vir ver as mensagens que foram dadas e vai ser tarde para você. Não caia nisso, vai para o inferno, sim. A doutrina de trevas exterior é uma doutrina caída e perigosa. Perigosa. Vai para o inferno, sim. Então nós temos os níveis aqui. Irmãos, e de acordo com profecias que nós vimos, todos os grandes líderes, eu quero deixar isso aqui registrado. Alguns podem não gostar de mim. Alguns que escutam até criticam. Não tem problema. Não há problema nenhum. Não há. Mas eu quero que você saiba que eu estou transmitindo as palavras do profeta do Senhor. Eu não preciso do teu dinheiro, eu não quero nada teu, mas eu preciso falar a verdade para você. Se é para você nessa era, ou se vai ser depois do arrebatamento, de algum momento você talvez tenha a chance de voltar aqui. E eu espero que seja rápido. Aqui e nos canais do ministério, para você se voltar rapidamente. Não brinque com a tua eternidade. Cuidado. Os filhos de Eli corromperam Israel. Um evangelho que corrompe as ovelhas. Corrompe. Deus está, irmãos, ele abriu mão desse sacerdócio. Ele abriu mão dessa casa já. Por isso que ele já levantou alguém para restaurar um sacerdócio novo, mas poucos estão dando valor. Aí uma voz gritando nos quatro cantos da terra, e ela tem 20 anos gritando. E muitos não estão dando valor. Mais de 96% dos cristãos não estão dando valor. Eu posso aumentar esse número para 98% dos cristãos. Não dão valor, não querem saber, continuam com as suas próprias obras, das suas próprias maneiras. Mas chegará um tempo, muito em breve, que vocês buscarão essa palavra de mar em mar. E não a encontrarão, porque estes profetas, eles vão para Jerusalém. Quando a obra dos gentios terminar, eles já não podem mais ajudar os gentios. Agora a obra é para os judeus. Isso é muito grave. Não brinque com a sua eternidade. Nós estamos falando no nome do Senhor. E eles nos falaram, irmãos, e os grandes líderes, que hoje não permite as ovelhas virem, como Jeroboão, estabeleceu um altar nas 10 tribos e não permitia que as 10 tribos pudessem vir a Jerusalém adorar no templo santo de Deus. O filho de Salomão ficou com 2 tribos, ele ficou com o templo, e Jeroboão ficou com 10 tribos, ele edificou um novo altar, ele fez um novo templo e levantou um novo sacerdócio. E ele disse para todos, vocês vão adorar aqui, esse é os seus deuses. Ele levou todas as 10 tribos à idolatria. Mas ele não quis permitir que aquelas 10 tribos viessem adorar em Jerusalém com medo. Ele tinha medo das pessoas vir a Jerusalém e o coração delas ser conquistado e as pessoas abandonarem ele. A estratégia de Satanás é a mesma. É a mesma. Muitos líderes, eu posso dizer mais de 90%, eles não querem ceder. Eles permaneceram com a sua obra e as coisas vão avançar. E eu estou dizendo para você, cuidado. Cuidado, abre os seus olhos agora. Abre os seus olhos rapidamente para ver quem está na terra. Por meio de quem Deus está falando. Eu estou implorando para você, cuidado. Nós não somos exclusivistas. Mas eu estou te implorando, cuidado. 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 Já há um novo sacerdócio na terra. Já há um povo da nuvem na terra e você ainda não percebeu. Cuidado, cuidado, isso não é brincadeira. O que está em jogo aqui é a nossa eternidade. Irmãos, não é uma igreja, não são membros, não é o dinheiro. O que está em jogo é a nossa eternidade, é a eternidade das ovelhas. O profeta disse que esses líderes,
irmãos, quando o arrebatamento acontece, ele não mencionou se vai ser em uma semana, um mês, 2 meses, mas eles serão abatidos. Irmãos, eles não vão ter condição de ser os vencedores tardios. O que é os vencedores tardios? São aqueles que, nos últimos 3 anos e meio, eles são torturados para negar a Jesus, perdem pedaços dos braços, eles sofrem, vê a família sendo estuprada, cortadas, e eles não negam a Jesus. Depois de tanta tortura, semanas, dias, ou até mesmo meses, eles não negam, então o anticristo os mata. Eles são os vencedores tardios. Mas os profetas disseram que esses líderes que hoje amarraram as ovelhas, não permite as ovelhas, irmãos, conhecer o Deus da nuvem. Eles serão abatidos e levados diretamente para o inferno. Isso não é brincadeira. E todas as palavras que foram faladas por esse profeta, esses profetas, irmãos, nenhuma de suas palavras caiu por terra. Foram o mesmo que profetizaram todos os terremotos que você está vendo na terra. Eles profetizaram mais de 100 profecias e todas se cumpriram milagrosamente. Isso já fala de um juízo severo. Deus, irmãos, ele vai cobrar duramente daqueles que estão enganando as ovelhas. Deus vai cobrar. A casa de Eli, irmãos, quando o juízo entrou, foi severo. A glória saiu por causa dos pecados e da apostasia. Na época de Ezequiel, a glória saiu, o juízo veio, foi severo. A casa de Judá pagou um preço, 70 anos no cativeiro. Irmãos, o juízo virá. O Deus não mudou. Ele vai reivindicar isso. E eu quero, já estou partindo para finalizar, mas eu gostaria de ler com os senhores Lucas 16. Aqui eu não vou ler todo esse capítulo, tampouco toda a parábola, o rico e Lázaro, mas eu quero considerar 2 pontos aqui. Eu quero considerar as 2 orações do rico. Quantas orações do rico? 2. Só existe um lugar onde as orações elas não são ouvidas. Chama-se inferno. Eu vou repetir. No inferno, as orações elas não são ouvidas. Até o tema da mensagem de hoje seria exatamente esse. O lugar aonde as orações elas não são ouvidas por Deus. Mas de última hora nós mudamos para a casa de Eli. Então aqui nós vamos ver Lucas 16 a partir do versículo 19. Então o que nós temos aqui? Então os cristãos, eles creem assim, não, aqui não está falando que o homem rico era um cristão. É uma parábola só. Irmãos, ele era o Senhor está falando que era um cristão. Ah, mas era um fariseu. O Senhor está mostrando aqui que vai terminar no inferno. Não importa se é fariseu, se é saduceu, se é pastor, vai terminar no inferno. Vai terminar num lugar terrível. O versículo 24, primeiro, a primeira oração do homem rico no inferno, Lucas 16, 24. Então, clamando, disse, clamando quer dizer orando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa foi a primeira oração dele. Agora, o versículo 27, a segunda oração. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que
não venham também para este lugar de tormento. Ele fez duas orações, no 24 e no 27 e 28. Eu pergunto, alguma das orações dele foram ouvidas por Deus? Não. Irmãos, quando a pessoa chega nesse lugar, ele já não tem mais direito de nada. Acabou para ele. Acabou para ele. E aqui nós vimos, eu quero terminar com isso, essa semana pelo profeta, no sábado à tarde. Essa mensagem está no YouTube, foi na segunda sessão. Ele mostrou os níveis de sofrimento no inferno. Eu quero ler rapidamente com você, com os senhores, o Evangelho de João, capítulo 19. João 19, versículo 11. Uma vez mais, João 19, 11. Jesus, ele está diante de Pilatos. Ele está sendo entregue. Foi entregue para Pilatos e agora Pilatos vai entregá-lo para ser crucificado. João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, quando fala maior pecado, o profeta nos mostrou que o juízo no inferno, ele tem níveis diferentes. Para esses aqui, que entregaram Jesus, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, para eles, aqui o Senhor está dizendo que no inferno, o nível de sofrimento é diferenciado. É diferenciado. Isso aqui não é brincadeira. Eu quero ler rapidamente com os senhores Mateus 12, 31, por favor. Mateus 12, o versículo 31. Esse é um versículo muito conhecido, mas vamos ver de um outro ponto de vista aqui. É o próprio Jesus falando. Eu quero agradecer a pastora Patrícia, que está colocando os versículos. Muito obrigado. Mateus 12, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Então, os teólogos trouxeram explicações para esse versículo. E a primeira explicação é, olha, não há como, inclusive eu preguei esse evangelho e eu já me arrependi, não há como você blasfemar contra o Espírito Santo hoje, porque quando Jesus estava vivo, então blasfemaram contra Jesus enquanto ele estava vivo, falaram mal dele. Mas agora que Jesus morreu, não há como mais blasfemar. Irmãos, esse evangelho é o evangelho da casa de Eli, é o evangelho de Laodiceia. Quando Deus ele envia para a terra o seu mensageiro, Deus enviou em todas as eras, por causa do seu propósito, por causa da sua agenda na terra, Deus precisou levantar alguém. Se eu e você tivéssemos na época de Noé, Deus está falando por meio de Noé. Se nós queremos saber o que Deus está falando, nós temos que escutar Noé. Somente Noé fala por Deus. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus está falando por meio de Moisés. Se nós queremos saber o que Deus está falando, nós temos que ouvir Moisés. Quando o povo de Deus, ele vai dar a volta em Jericó para derrubar as muralhas daquela cidade, se nós queremos conhecer o plano, nós temos que ouvir Josué. Irmãos, em todo o Velho Testamento, quando Deus ele precisa trazer a sua palavra na terra por causa do seu propósito, ele vai escolher uma pessoa. E os demais têm que encontrar, identificar por meio de quem Deus está falando e seguir aquelas orientações. Se você quer entrar.
No Novo Testamento, a igreja começa sob a liderança de Pedro. Se você quer saber em Jerusalém o que Deus está falando, você tem que ouvir Pedro. No segundo centro de obra, nós temos Antioquia, sob a liderança de Paulo. Se você quer saber o que Deus está falando, você tem que ouvir Paulo a partir de Antioquia. Depois nós temos o apóstolo João em Éfeso, no final do primeiro século, falando por Deus. Se você quer saber o que Deus está falando, você tem que ouvir o apóstolo João. Deus, ele se move desta maneira. Os seus oráculos, ele entrega no momento para uma pessoa. Nesses 2000 anos, Deus levantou muitas pessoas. Se você for há 500 anos atrás, se você quer saber o que Deus está falando, você tem que ouvir Martinho Lutero. E aí nós temos toda a história dos grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos a Madame Guyon, nós temos os irmãos Moriabas, nós temos John Wesley, nós temos tantos que Deus falou na sua época. E eles escreveram livros, mas eles morreram. Hoje, se você pegar um livro de um teólogo que já morreu, aquele que você está comendo, você está pecando porque Deus ele já não está mais falando por meio daquele teólogo que já morreu. Você tem que identificar hoje quem está vivo. As palavras proféticas atuais, por meio de quem Deus está falando e o que Deus está pedindo. Nós somos a geração do arrebatamento. Agora nós não podemos errar. Se você errar, você vai ser puxado para a tribulação, grande tribulação, e você vai terminar no inferno. Tem que identificar por meio de quem Deus está falando. Não fique com o teu evangelho isolado, não fique pregando isolado, buscando ajuda de teólogos que já morreram. Que o Senhor te livre dos livros e que o Senhor te traga de volta para o Espírito, para que você veja por meio de quem Deus está falando agora. Deus fala por meio de vivo. E para que você saiba, Mateus 24:14, a palavra diz: e esse evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Por que você está insistindo? Se a sua igreja é pequena, você não vai conseguir pregar o evangelho do reino em toda a terra. Você sabe que o arrebatamento não vai demorar 30 anos. Você sabe que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por que você não busca agora? Quem é que está pregando esse evangelho em toda a terra? Esse profeta, quando ele abre a boca, nós vemos quase 200 milhões de pessoas por semana acessando as suas redes sociais. Quase 1 bilhão de pessoas por mês acessam as redes sociais desse profeta para receber ajuda. Por que você não observa que tem alguém pregando o evangelho do reino? São 207 nações ouvindo essa palavra. Por que você não toma cuidado agora? Por que você agora não para essa obra? E por que você não se rende imediatamente? Porque a casa de Eli não vai entrar. No inferno, irmãos, ninguém vai poder ser ouvido. Esse profeta ouviu quem estava no inferno, líderes, em graus diferenciados, de acordo com a graça que foi dada, irmãos. O fogo é pior, o tormento é pior, os vermes tocando no cérebro é pior, irmãos. Os pecados seguiram eles, a casa de Eli. Irmãos, os filhos de Eli estão todos lá no inferno. O pecado é contagioso. Eu estou desesperado. Eu estou desesperado. A degradação do sacerdócio e a degradação do púlpito aconteceu. E as pessoas, eles resistem à verdade. Estabeleceram os seus próprios reinos. Irmãos, Deus, ele tem um limite. Ele tem um limite. Saibam disso, Deus tem um limite. Há um limite da graça de Deus. Há um limite. Não brinque com isso. Tome muito cuidado. Irmãos, Deus teve um limite na geração de Noé. Deus teve um limite em Sodoma e Gomorra.
Você vai ver por onde Deus passou, ele teve um limite. E eu posso afirmar, o limite está terminando para Deus agora. Se arrependa agora. Eu quero finalizar com uma oração. E eu quero chamar você, pastor, você líder que não se reúne conosco. Por favor, eu te imploro, entre em contato conosco. Joga fora qualquer dificuldade. Vamos caminhar juntos, vamos nos preparar juntos. O tempo realmente acabou. O tempo acabou. Chegou o momento. Nós estamos implorando para você. Implorando para você. Se você está também nessa mensagem e você não tem o Senhor, ou se você quer se arrepender de pecados sexuais, apostasia, os pecados, irmãos, é contagioso, cuidado. Ele começou com alguém em Sodoma e Gomorra, e no final ele passou para todos. Ali disse que todos os homens se tornaram homossexuais, os adolescentes, os velhos. Cuidado com o pecado. Você que é casado, cuidado com o pecado. As irmãs, cuidado com o pecado. As roupas apertadas que mostram a anatomia do seu corpo, cuidado. Cuidado, irmãs. Deus não mudou, cubra o seu corpo bem. Se vista decentemente, tire, amadas irmãs, essas fotos das suas redes sociais provocantes. Cuidado, irmãs, não brinque com isso. Cuidado, cuida do seu casamento muito bem, ama o seu esposo, respeita o seu esposo. Os seus filhos, os jovens, eu falo jovens, cuidado com a masturbação, cuidado com o pecado sexual, cuidado, jovens. Cuidado, cuidado mesmo. Esses pecados são graves. Os filhos de Eli estão no inferno hoje. Eram filhos, podemos dizer, de pastores. Eli é considerado um pastor. Os filhos estão todos no inferno. E pelo que nós vimos, o pai também está. Não brinque com isso, jovens. E eu falo para os varão, cuidado. Esse negócio de trocar de casamento, vir para a segunda esposa, ou a esposa trocar de marido, cuidado, porque o tempo está acabando. Cuidado, cuidado. Eu estou implorando para vocês, tome muito cuidado com isso. Irmãos, isso vai tirar muitos. Hoje nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos. Você vai numa igreja, o pastor chama você para fazer uma campanha, caiu no pecado sexual, vamos fazer uma campanha aqui, dá o seu dízimo, sua oferta e está tudo bem. Com Deus não é assim. Se você não se arrepender num pano de saco, você não vai sair dessa terra. Tem que parar, irmãos. Cuidado com essa parte sexual, cuidado com o dinheiro. Irmãos, nós estamos vendo a casa de Eli, toda a casa foi rejeitada, toda a casa está no inferno. Eram representantes de Deus. Perderam o temor de Deus. Servir o Deus da sua própria maneira, cuidado. Lá no inferno, nossas orações já não podem mais ser ouvidas. O tormento eterno até chegar no trono branco é julgado e lançado no lago de fogo. Não pode respirar, não tem ar por toda a eternidade. E hoje o Senhor está nos dando uma chance. É hoje. Se arrependa dos seus pecados. Saia das más amizades, amizades que te corrompem, que te levam para as piadinhas. Ah, essa aqui é um grupo gospel, é uma piadinha gospel. Cuidado com as piadas gospels. Esses homens que têm levado os púlpitos a se tornar um lugar de palhaços. Ainda dá tempo deles se arrependerem, mas eles têm buscado seguidores e cada vez as piadas têm que ser mais fortes para eles terem mais seguidores e ganhar mais dinheiro das redes sociais. E eles conseguem enganar muitos pastores que gostam de levar as pessoas a dar risada. Cuidado com a casa de Eli. O Senhor não aprova esse evangelho. O Senhor quer um evangelho sério, mas identifique quem está falando por Deus nessa terra agora. Esse é o primeiro ponto para você.
entrar na eternidade, identificar quem está falando por Deus e, segundo, seguir com temor todas as instruções. Você vai entrar assim, você vai entrar. Repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu vejo a casa de Eli. Senhor Jesus, assim como o Senhor rejeitou toda aquela família sacerdotal, o Senhor rejeitou o púlpito, o altar, e o Senhor os consumiu com o seu juízo e a sua ira. Senhor, eu imploro misericórdia. Senhor, que eu seja Samuel, que eu possa habitar no meio desse povo pecaminoso e não me contaminar. Que eu possa te servir o Senhor em arrependimento e santidade, conforme Samuel te serviu. Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra. Por isso eu te imploro, Senhor, guia os meus passos para a eternidade com justiça. Me liberta daqueles pecados que podem me arrastar para a tribulação. Os pecados que eu ainda não consegui vencê-los. Pecados que eu ainda não consegui ser liberto. Eu te imploro, Senhor, me ajuda. Me ajuda a me arrepender. Mostra para mim os piores pecados que eu estou cometendo, que não te agradam. Pecados que não agradam a tua glória, não agradam o teu reino. Senhor, hoje eu vi que quando há pecado, a sua glória sai. Quando há pecado, a sua presença sai. Quando há pecado, a nuvem sai. E hoje, eu que sou o templo do Espírito Santo, quando eu contamino esse templo, eu perco tudo, Senhor. E eu me arrependo, porque cada vez que eu pequei, eu vendi a minha alma para Satanás. Eu me arrependo, Senhor. E eu imploro para que a tua glória volte. Eu imploro para que a tua nuvem volte. Eu imploro para que a tua presença volte. Hoje, eu nasci de novo. Amém. Amém. Eu quero aqui agradecer a você que esteve conosco nas redes sociais. Quero pedir para que você possa dar um like nessa mensagem e possa enviá-la também para outras pessoas. Está bem? Faça isso. Eu quero também agradecer a sua presença no mais poderoso nome de Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos dias. Deus abençoe vocês do YouTube, abençoe vocês do Facebook, do Instagram,